Olá pessoal, tudo bem? O professor Washington Neto vem aqui mais uma vez debater algumas temáticas que são importantes para o contexto de atualidade baseado em recorte histórico. Bom, o ano de 2018 pode ser um ano comemorativo em relação ao fenômeno histórico de 1968 da parte soviética da Primavera de Praga. Vamos fazer uma explicação muito rápida sobre a Primavera de Praga, mas não gostaria de ficar preso somente nisto. Acho que nós podemos fazer uma discussão em relação aos movimentos sociais dos anos 60, tanto nessa parte socialista que vamos começar, como também na parte capitalista. Beleza? Primavera de Praga ela acontece numa forma de contestação social da antiga Tchecoslováquia, em Praga. A ideia pessoal era ter uma economia um pouco mais dinâmica para atender às necessidades da população, visto que a indústria soviética tinha como foco atender de forma prioritária as demandas da corrida armamentista e espacial. Nesse aspecto, o leste europeu passa por um processo de sucateamento social para sustentar a corrida armamentista espacial. E nesse contexto, o custo social da Guerra Fria para esses povos soviéticos foram bem maior, vide as revoltas dos anos 80 no governo Gorbachev. Nessa ideia, é também importante destacar que o Pacto de Varsóvia, ou seja, a Aliança Militar Socialista, interfere na Primavera de Praga, mas lembrando que não foi uma guerra civil como aconteceu na questão da Hungria em 1956, onde de fato a violência foi o principal foco do embate entre a população húngara e da parte da União Soviética com o Pacto de Varsóvia. Então, nesse contexto, pessoal, você percebe que a sociedade passa a questionar na tentativa de melhorar sua condição de vida, pedindo ao governo uma flexibilidade maior econômica, lembrando que a União Soviética não atende, porque a prioridade naquele momento era a Guerra Fria, ou seja, a expansão do socialismo, o embate entre capitalismo e socialismo no mundo, que transformou os continentes em palco dessa disputa. Na parte capitalista, é importante nós destacarmos três formas de movimento: o movimento negro, o movimento feminista e o movimento hippie. Os objetos que eles questionam no caso do movimento hippie, o lema paz e amor, faça amor, não faça guerra. Então a ideia era tratar as relações mais de forma pacifista, e o argumento que mais usa para fortalecer o movimento hippie é a guerra ao Vietnã, que levou muitos jovens a campos de batalha, muitos mortos nos Estados Unidos, no contexto de soldados que foram enviados, e no final das contas ele perde o conflito. O movimento feminista ele vai trabalhar com a questão de ter direitos iguais aos homens no sentido da lei, ter mais espaço, ter mais acesso, e a mudança de comportamento da mulher na qualificação profissional vai refletir no modo reprodutivo dos países, que nós percebemos inclusive mudança nessas fases demográficas. Essa é a categoria da terceira fase demográfica, chamada planejamento familiar, e esse controle é feito de forma muito autônoma em alguns países e em alguns outros imposta pelo Estado. Mas a grande questão é o foco no movimento feminista. Então, as mulheres lutando por essa questão vai fazer com que ela tenha mais acesso, mais autonomia no mercado de trabalho, e a qualificação profissional e acesso a esse mercado passa a ser prioridade da mulher. Uma outra característica é o movimento negro, que vai caracterizar a questão étnica, muito forte nos Estados Unidos, simbolicamente representado por Martin Luther King. Inclusive, nos seus discursos, ele prega a questão da igualdade entre os povos, no sentido de que não há esse processo de diferenciação. Lembrando, pessoal, que nos Estados Unidos a questão do racismo ela era uma forma institucionalizada, ela era legalizada, tinha leis que reafirmava a prática do racismo. Banheiros para negros e brancos, escolas para negros e brancos, bares, restaurantes. Então, nesse aspecto, você percebe que a lei legitimava isso. Assim, a necessidade de mudança de comportamento vai trazer alguns embates dentro dos Estados Unidos que mostram o racismo muito mais explícito e muito mais enraizado do que em alguns outros países da América Latina. Legal? Uma outra característica também que a gente pode perceber é que a sociedade nos anos 60 ela se mostra muito já desgastada com essa questão de Guerra Fria, com esse perigo de guerra iminente. Então as tensões sociais passam a ser argumento para a mudança de comportamento. Lembrando também a figura de Nelson Mandela, no contexto de apartheid na África, que é esse recorte em relação à intolerância
né? Perceba então que essa figura de resistência vai também trazer um discurso mais humanista em relação à sociedade, que naquele período tinha um comportamento mais radical. Beleza, pessoal? Então, dentro desses recortes, né, de movimento hippie, movimento feminista, movimento negro e a Primavera de Praga, faz essa referência aí em 1968 e hoje, o ano de 2018, pode ser aí um potencial contexto temático para a sua prova, beleza? Qualquer dúvida a gente está aí, o professor Washington Neto agradece, bons estudos, até a próxima!